No escuro de uma biblioteca empoeirada, uma garota pega um livro que conta a história de um feiticeiro chamado Ikki, que serviu no exército do Lorde Demônio e era neto de Romberg, um mestre feiticeiro, uma das lideranças entre aquelas hordas de orcs e criaturas monstruosas, ao lado do seu assistente, Jiron, e que invadia os inimigos de forma impetuosa, enquanto escondia dos demônios um segredo que poderia custar não só seu prestígio como comandante da Brigada Imortal, mas também sua própria vida. Resguardado dentro de um dos castelos invadido pelo 7º Batalhão, um comandante humano recebe a amarga visita de Ikki em seus aposentos. De frente para o humano derrotado, Ikki concede 3 opções. A primeira é se render e entregar todo o seu território. A segunda é morrer pelas próprias mãos, num ato de honra. Por último, o comandante pode fugir pela janela enquanto o demônio finge estar apreciando a paisagem de aniquilação pela janela. Ironicamente, o humano agradece pela misericórdia do inimigo, mas afirma que nenhuma das alternativas basta para ele. Como previsto, o homem ataca o líder oponente, que revida com uma única magia que acaba com a batalha. Em seguida, Ikki manda Jiron cuidar dos ferimentos do comandante derrotado, assim como a dos seus soldados que se renderam. Observando a guerra de longe por uma esfera mágica, uma feiticeira analisa que apenas uma semana foi necessária para a brigada conquistar Arsenal, o que é uma prova incontestável do talento do comandante responsável pela vitória. Com seu cetro em mãos, Ikki invoca uma barreira mágica ao fim da batalha. Ao colocar seus olhos naquela cena de devastação, em seu íntimo, ele não consegue deixar de se sentir culpado por ferir tantas pessoas, porque sabe que nunca vai se acostumar com o sangue e a violência da guerra. Afinal de contas, Ikki nunca foi um demônio, mas sim compartilha da raça que é alvo das suas ofensivas brutais, a humana. Seu professor, Romberg, foi um grande feiticeiro com uma vasta sabedoria que entendia absolutamente tudo sobre a civilização avançada que viveu nesse mundo. Por capricho, ele decidiu acolher e criar Ikki, uma criança humana, e ensinou a ela todo o seu conhecimento e magia. Em suas últimas palavras, o sábio pediu para que Ikki nunca dissesse nada sobre a civilização perdida, porque essa revelação um dia traria inúmeros desastres. Como fardo para manter esse segredo, o humano jamais poderia tirar o manto e a máscara que deve usar para esconder sua real identidade, porque Romberg sabia que o Lorde Demônio jamais perdoaria a humanidade de Ikki. Anos depois, ao conquistar Cernan, o homem cerca a sala onde está com uma barreira poderosa, concedendo a ele o controle de quem pode entrar no recinto. Pelo menos era para ser assim. Para sua surpresa, uma jovem criada estava escondida debaixo da mesa do escritório. Implorando por sua vida, a garota jura que não viu nada do que aconteceu, mas o desespero desastrado dela parecia mais hostil à sua sobrevivência do que o poderoso feitiço inimigo. Após 20 anos mantendo seu segredo, Ikki tinha sido descoberto por uma humana destrambelhada que bateu a própria cabeça na escrivaninha e desmaiou. Depois disso, andando entre os corredores destruídos daquela civilização, Jiron teme que humanos demais tenham sido deixados vivos. Em sua defesa, Ikki argumenta que um homem morto não é capaz de pagar impostos, e muito menos manter a engrenagem de Arsenal funcionando. Essa que é uma cidade conhecida pelo seu comércio altamente desenvolvido. Por falar nesse assunto, um pouco mais à frente, residentes rendidos querem saber quanto devem pagar de impostos ao Lorde Demônio, e para alegria dos trabalhadores, o feiticeiro informa que a taxa será a mesma de sempre, mas avisa que qualquer um que resistir a essa exigência será punido exemplarmente. De repente, Ikki é invocado sem seu consentimento para uma câmara, onde um golem gigantesco ataca ele. Se dando conta do que está acontecendo, o feiticeiro comenta com sua comandante que ela prometeu não teleportar ele do nada, e sem dar ouvidos ao subordinado, a maga observa em silêncio ao confronto. Para não deixar barato, Ikki invoca seu cetro para lançar o ataque cortante contra o inimigo, destruindo o golem. Feito isso, sua superiora se recorda daquele garotinho que costumava se esconder atrás do seu avô, o mestre feiticeiro Romberg. Agora, Ikki estava forte ao ponto de derrotar uma criatura que a mulher jurava que poderia bater de frente com ele. Porém, Sephiroth, a comandante do 7º Batalhão, não só tinha noção do atual poder do mago, mas também era o único demônio que conhecia seu segredo. Espalhafatosa como sempre, ela informa a Ikki que Dairokuten desejava ver ele pessoalmente, fazendo do homem o primeiro líder de brigada a ter tal honra. Sendo assim, ela vai levar ele até o castelo do Lorde Demônio nesse exato momento. Enquanto isso, a criada acorda após ter desmaiado com a cabeçada que deu na mesa. Sem entender direito o que está acontecendo, ela é impedida de sair da sala pela barreira mágica que lá tinha. Então volta seus olhos de volta pro cômodo até encontrar uma porção de comida com um bilhete. O recado pedia pra moça comer e ficar quieta, o que ela não compreende de cara, mas a fome faz ela devorar a comida sem dó. Voltando ao Ikki, de frente para aquele castelo repleto de miasma ao seu redor, a massa obscura afeta o corpo do humano como sempre fez, independente de quantos anos ele esteja em contato com cada confim do território demoníaco. Como se não bastasse, dessa vez ele passaria por uma avaliação para se encontrar com o Lorde Demônio, o que poderia revelar sua real identidade. No entanto, para que isso não acontecesse, Sephiroth sopra um feitiço que promete manter o disfarce do homem. Então, diante do comandante responsável pela inspeção do castelo, Ikki emana um poder extraordinário, fazendo o inspetor comentar que não esperava nada menos que isso do neto de Romberg. Com isso, Ikki ganha acesso a Dauberberg, o enorme castelo do Lorde Demônio, construído para
expressar a vasta influência e poder do Lorde, os corredores são vastos e intermináveis, dando a entender para o mago humano que a importância do líder máximo da legião é tão grande quanto. Entretanto, a clara desvantagem desse extenso caminho é o fato de cansar humanos como Ikki, que sente inveja da habilidade do voo da sua comandante, essa que flutua por entre os corredores da fortaleza sem sentir o peso dos próprios passos. Ainda que consiga utilizar esse feitiço, Ikki não controla tão bem quanto Sephiroth, conseguindo apenas saltar a uma grande altura ao invés de desfilar graciosamente, sem ter que cansar as pernas em caminhadas longas como o demônio faz. Então, após algum tempo, o comandante da Brigada Imortal finalmente chega na sala do trono do atual Lorde Demônio, à frente das hordas. Dairoku Ten foi o responsável por virar a guerra contra a humanidade com apenas uma batalha, e essa fama faz tanto inimigos quanto aliados temerem a frieza e crueldade desse diabo, que é conhecido por executar todos aqueles que considera incompetentes, mesmo que estejam do lado dele nas trincheiras do conflito. Por outro lado, Dairoku Ten sabe usar da melhor forma aqueles que demonstram um real talento, e essa capacidade é a marca registrada que garantiu ao Lorde Demônio uma verdadeira revolução dentro dos métodos de combate em seu governo. Afinal, monstros nascem e crescem sendo extremamente individualistas, o que sempre ocasionou intermináveis disputas entre eles no decorrer da história. Porém, Dairoku Ten virou a mesa ao projetar nas suas tropas um sentimento de união jamais antes visto, e que está prestes a entender o motivo dessa reputação impagável do líder. Assim, ele se curva perante o Senhor das Trevas, uma jovem garota que surpreende o comandante pela aparência que dá a impressão de uma certa fragilidade. Dairoku Ten menciona a conquista em apenas uma semana da poderosa cidade-fortaleza de Arsenan, e que dá todos os créditos para sua superiora, Sephiroth, fazendo Dairoku Ten ressaltar que essa humildade soa um tanto quanto humana. Até, esse comentário fez a espia do homem gelar, então sua comandante assume a fala ao esclarecer que trouxe o neto de Homberg, a quem todos chamavam de Guardião do Inferno. Essa informação acalma o tom de incriminação da Lorde Demônio, que entende que essa modéstia do jovem deve ter vindo do avô. Falando em modéstia, a Senhora das Trevas ressalta que Arsenan foi tomada quase sem custo de vidas, fazendo Ikki pensar que deveria ter ouvido o Giron sobre matar alguns prisioneiros. Logo ele pensa na melhor resposta que deve dar para justificar a falta de sangue derramado na batalha da cidade fortaleza. Então argumenta que os humanos podem temer o terror, mas jamais o obedecerão, e a própria história comprova isso. Quando se compara a produtividade das cidades onde os líderes foram executados com aquelas onde eles permaneceram na ativa, fica clara a melhor abordagem. Então, sem mover um músculo da face durante essa fala, Dairoku Ten pergunta se é assim que Homberg pensava, o que seu neto confirma. Dito isso, ainda que tenha trocado poucas palavras com a Lorde Demônio, e que tem uma estranha certeza de que ela conhece a civilização antiga, assim como seu mestre, porque só um conhecimento desse nível seria capaz de revolucionar o exército demoníaco. Em seguida, Dairoku Ten se aproxima do servo e considera ele diferente dos outros demônios, esses que têm sede de sangue saltando pelos olhos. Por isso, da próxima vez, a Senhora das Trevas quer olhar diretamente para a face do comandante, para saber que tipo de sede guarda esse excêntrico feiticeiro por trás da máscara. Dito isso, ela se retira da sala do trono. Assim, o humano se alivia brutalmente ao sentir que poderia ser descoberta a qualquer momento, e tira a máscara para respirar fundo. Com um sorriso no rosto, Sephiroth comenta que não é do feitio do homem parecer tão tenso assim, e ele responde que a Lorde sabia que aquilo era uma máscara, e isso fez ele trancar na mesma hora. Seja como for, só a comandante lembra que a identidade do humano permanece preservada, e que é isso que importa. Ela informa que Dairoku Ten deu uma recompensa pro Ikki, que pode ser enxergada como um castigo, dependendo do ponto de vista. Na sequência, ele se teleporta de volta para a sala do comandante de Arsenan, onde a porção de comida que ele tinha deixado tinha sido devorada pela criada, que dormiu feito uma pedra depois de comer, e que dá um chute na cadeira onde a garota tirava a soneca, fazendo ela acordar com o mesmo pavor da última vez, voltando a implorar para não morrer. Então, Ikki acalma a garota, dizendo que não vai apagar ela, e pergunta seu nome para quebrar o gelo. A criada diz que se chama 13, o que o mago acha peculiar, já que significa 13 em inglês. Porém, ela explica que os servos são chamados por números, e que o nome de nascença dela é Satie, igual aquele pianista clássico francês. Algumas pessoas costumam confundir com 7, que não é o número dela, mas a pronúncia correta é Satie, que não é número nenhum e parece bem mais chique. Seja como for, Ikki poupa a pobre coitada, tornando ela sua serva. Na cena seguinte, o mago é parabenizado pelo Giron por ter se tornado senhor de Ivalias, a terra ao extremo sul da fronteira de Arsenan. Segundo disse Sephiroth mais cedo, esse é o presente da Lorde Demônio pro comandante vitorioso, que agora ganhou a oportunidade de estar na linha de frente contra os humanos. E já que Ikki é um amante dos impostos, a líder suprema exige que o oficial duplique as receitas fiscais da região, que fica no olho do furacão no meio de uma guerra. Curiosamente, foram os demônios que devastaram esse território esquecido por Deus, e agora Ikki terá que se virar para recolocar de pé a pequena cidade de Ivalias, o que demoraria em torno de 6 meses. Como o local fica na fronteira e será alvo de ataques frequentes, a população e o exército já começam a sentir o dedo do novo governante, que ordena que humanos e demônios trabalhem em conjunto para reerguer as estruturas, o que reduziria o tempo de reconstrução para apenas um mês. Giron
despreza o fato de ter que cooperar com essa raça, ainda mais porque os homens recebem hora extra como incentivo. No entanto, o Orc reconhece que os métodos do seu comandante são estranhos, mas foram eles que renderam o título de governante ao mago, que ainda por cima coloca a mão na massa ao lado dos operários, e já começa a ser reconhecido por todo o povo local. Na verdade, pensando melhor, Giron enaltece Ikki, tanto que enxerga o feiticeiro como o próprio Lorde Demônio no futuro. Na cena seguinte, outra batalha entre humanos e demônios acontece, onde magos tentam segurar as intermináveis hordas que invadem seu território. Um deles acha que foi o bastante arremessar os vários feitiços de fogo em equipe que atinge as fileiras de monstros, porém esses seres malignos parecem inteiros, mesmo após sofrerem com uma magia desse nível. Em pouco tempo, a muralha da cidade é destruída e as duas forças colidem fisicamente, com os demônios levando vantagem sobre os homens, como tem acontecido com frequência. No castelo da Lorde Demônio, Dairokuten recebe a notícia de que a guerra contra a Rosária tá indo bem, porém essa região pretende formar alianças com países vizinhos para reagir à altura. Observando a tendência dos humanos a se unirem diante da dificuldade, a Lorde resolve deixar esse problema nas mãos do Ikki. Resolvendo os assuntos burocráticos de Ivalias, o feiticeiro recebe um chá da sua mais nova criada, Satie, que tá preocupado com o mestre e tá cansado. Educadamente, o homem aceita o agrado e mantém seu foco nas atividades. Do outro lado da trincheira, Alistair, líder da Ordem dos Cavaleiros da Rosa Branca, é convocada para retomar Ivalias, porque segundo seu superior, a perda daquele território foi humilhante e já passou da hora de permitir que os inimigos continuem a subestimar os humanos. Enquanto isso, em alguma viela de Ivalias, um espertalhão promete dar o dobro da aposta para quem adivinhar em qual copo tá a bolinha, o típico jogo dos picaretas. Já que não estava fazendo nada, Satie resolve dar seu pitaco e aponta para um dos copos, mas como ela não tinha dinheiro para apostar, o dono do jogo fica irritado e esbraveja pra cima dela. Porém, ao analisar o bom coração que a garota tinha entre os ombros e o bucho, ele recomenda que ela aposte outra coisa ao invés de grana, talvez algo mais físico. Porém, antes de qualquer coisa, algum feitiço levanta os 3 copos ao mesmo tempo e revela que a bolinha não estava em nenhum deles. Por isso as pessoas que perderam dinheiro na tramóia cobram o responsável na base da pancadaria. Nesse meio tempo, Ikki surge no meio da multidão sem seu disfarce, porque segundo ele, tá numa missão para poder se infiltrar no meio dos humanos e observar eles como inimigos. Encontrando sua serva, ele manda ela seguir ele, e enquanto algumas tropas de Ivalias andam pelas ruas da cidade numa concentração estranha, o mago comenta que essa história sobre a Aliança dos Reis parece verdade. Satie pergunta o que é isso, então ele responde que é uma aliança antiga, onde os países se unem em tempos de perigo, deixando os interesses de cada nação de lado para priorizar o bem comum. Essa aliança já foi ativada 3 vezes no passado, e em todas elas, o Lorde Demônio foi derrotado e suas forças foram empurradas de volta para as profundezas de Dodderberg. Curiosamente, sua criada fica cabisbaixa ao escutar isso, então Ikki questiona o motivo da sua criada estar triste com uma possível vitória dos humanos. Ela conta que na sociedade dos homens, uma escrava é sempre uma escrava. Portanto, caso Ikki suma do mapa, provavelmente a garota vai parar na rua e virar moeda de troca de algum negociante de servos. Dito isso, Ikki consola a garota, dizendo que o atual Lorde Demônio é o mais forte e sábio da história, por isso a vitória é certa. Depois de falar, ele reflete que tanto os humanos quanto demônios têm inúmeros problemas, e se pergunta se existe alguma forma de mudar isso de uma vez por todas. De repente, o picareta do jogo dos copos volta para tirar satisfação com a Satie, dizendo que foi ela que fez aquele truque para levantar os copos. Ao seu lado, um brutamontes gigantesco pronto para ensinar uma lição na intrometida. Satie argumenta que o homem trapaceou, mas ele não dá a mínima para isso, ele só quer saber de reaver seu prejuízo, seja com dinheiro com que a garota pode oferecer além disso. Mesmo sem ser chamado na conversa, Ikki olha para um lado e para o outro e vê que não tem ninguém em volta. Sendo assim, ele congela as pernas do brutamontes e invoca lanças de gelo pontiagudas que ficam de prontidão no ar pro primeiro movimento brusco que os homens derem. Em seguida, ele tenta fazer uma pergunta pro picareta, mas o homem não calava a boca nem um segundo sequer. Então o mago finca uma lança no braço dele e convence o sujeito a ficar de bico calado. Então, Ikki menciona a agitação do exército local e quer saber o que os soldados andam dizendo por aí. O picareta tenta convencer o mago de que não sabe de nada, mas Ikki ameaça mais uma vez o sujeito, dessa vez de morte. Logo sem ter pra onde fugir, o homem informa que a Aliança dos Reis está prestes a ser formada pelos países vizinhos para lutar contra os demônios, e que o exército de Rosearia pretende atacar as forças do Lorde Demônio antes que essa aliança seja selada, e que interpreta esse movimento de Rosearia como uma tentativa de expandir sua influência dentro da aliança, concedendo mais prestígio para o país antes que a mesa da guerra seja posta, o que dará mais voz para eles nas definições de estratégias. Por outro lado, é claro, caso Rosearia fracasse, isso vai deixar aquela região numa situação muito delicada. Por fim, o homem revela que Ivalias será o alvo dessa ofensiva, porque os portões estão destruídos e a cidade está mal defendida. Ao conseguir as informações que queria, Ikki se vira e deixa os 2 homens presos em meio ao gelo. Ao voltar para o seu escritório, o senhor de Ivalias é surpreendido por uma visita de Lilith, uma velha amiga, que reclama por não ter achado seu companheiro em lugar nenhum, e que justifica que estava explorando Rosearia em busca de informações
valiosas e estava prestes a revelar para a colega. Porém, ela interrompe ao perguntar que mulher é essa ao lado do comandante. Assim que Satie se apresenta, Lilith chama ela de feiosa e pede pro feiticeiro abrir mão dessa humana, porque ela mesma será criada dele. Ainda por cima, deixa claro que ela jamais deve dar em cima do mestre. Debochada, Satie não deixa abaixo e pergunta como isso seria possível, já que ela é feiosa. Ainda por cima, ela diz que foi escolhida de forma legítima para ser a serva de Ikki. Dito isso, Lilith perde a paciência e as duas entram numa rixa, até que Giron chega e nota a rinha de mulher no escritório. No fim da tarde, evitando ao máximo fazer barulho, as tropas de rociaria se articulam em torno de Valias para iniciar um ataque surpresa. Um dos soldados presentes na operação ressalta que esse silêncio chega a ser assustador, fora que até agora, nenhum guarda local foi visto em lugar nenhum. Sem demorar, as catapultas ficam prontas para o ataque, mas assim que recebem a ordem para disparar, os humanos são surpreendidos por esqueletos que saíam debaixo da terra, além de arqueiros goblins que estavam de tocaia nas montanhas. Quando se dá conta, Alistair percebe que suas tropas estão sendo derrotadas rapidamente, por isso manda seus soldados baterem em retirada. De cima da muralha de Valias, Giron comenta com Ikki que a decisão da comandante inimiga foi sábia, e tudo isso foi graças à espionagem que o mestre fez. No entanto, nem tudo estava dentro do planejado, e escondido no alto das estruturas da cidade, um arqueiro misterioso atira nas costas do mago, derrubando ele na hora. Mais tarde, ao receber a notícia da fuga dos cavaleiros da Rosa Branca, o oficial superior de rociaria fica indignado e manda prender a comandante. O soldado que recebe a ordem contesta a decisão, já que Alistair é uma das melhores generais da nação, o que vai afetar a moral do exército. Seja como for, o oficial deixa claro que não se importa, porque precisa manter sua honra de pé, punindo a responsável pelo fracasso, porque só assim ele terá crédito com o rei. Enquanto isso, Ikki acorda em sua cama com bandagens e sem seu disfarce, e Sephiroth estava deitado ao lado dele. O garoto pergunta que negócio é esse, então a feiticeira questiona se isso é jeito de falar com a pessoa que acabou de salvar sua vida. Além disso, para bugar de vez a mente do rapaz, ela ressalta que ele apalpou ela com vontade essa noite. Depois disso, passado o susto inicial, Ikki parecia não se lembrar de nada que aconteceu, então Sephiroth conta que curou o homem de uma flechada que ele levou. Tirando isso, ela menciona que nenhum humano foi morto durante essa batalha, por isso ela quer saber o que Ikki vai fazer se a Lorde Demônio suspeitar dele de novo. Sem dar uma resposta direta, o homem diz que pretende fazer homens e demônios viverem juntos e que ninguém vai tirar isso da cabeça dele. Sem saber como contestar, Sephiroth se retira depois de lembrar que Ikki é um humano, por isso deve repousar. Sozinho, o mago analisa a flecha que foi disparada contra ele e pensa se alguém estava infiltrado nas suas tropas. Logo em seguida, ele coloca seu disfarce de volta rapidamente, porque Lilith aparece feliz ao saber que o comandante está melhor. Atrás dela, Satie mostra a mesma alegria, então o demônio volta a chiar pra cima dela, tentando fazer a humana manter distância. Satie compra a briga e as duas iniciam o segundo round, até que Giron arremessa Lilith pra fora e fica na frente da porta pra ela não entrar de novo. Satie agradece chamando o orc de senhor feioso, o que ofende ele. Então Ikki corrige dizendo que o porco não é tão feio, só tem a face rústica e um rechonchudo corpo fora do padrão. Dito isso, o mestre pede pra Giron localizar a comandante dos cavaleiros da Rosa Branca. Algum tempo depois, após o trabalho de espionagem feito pelo seu fiel assistente, o comandante da Brigada Imortal é informado que Alistair foi encarcerada após falhar no ataque contra Valias, por isso ele se dirige até a prisão onde ele tá. Pra torrar a paciência do homem de vez, Lilith se intromete de novo fazendo piadas sobre terríveis humanos estarem naquela torre. Então Ikki perde a paciência com Lilith e avisa que não mandou chamar ninguém. Insistente, ela responde que é chato demais ficar sozinho, então o mago cede mais uma vez, desde que o demônio fique de boca fechada. Satisfeita, Lilith segue o rumo com a cabeça encostada no ombro do coitado. Chegando no portão da cadeia, a monstra ressalta que dá pra entrar tranquilo nesse lugar, porque tem poucos guardas, mas Ikki quer causar o mínimo de confusão possível, agindo de forma sorrateira. Porém, no meio dessa fala, Lilith espanca os guardas e libera a passagem. Uma vez lá dentro, a prisão era gigantesca, bem maior do que Ikki imaginava que seria. Por essa razão, ele supõe que vai levar um tempo até eles encontrarem a comandante humana, mas Lilith bate no peito de novo e resolve a situação macetando outro guarda e roubando a chave, além da informação que a prisioneira tá no último andar. O mago questiona sobre a parte que eles não arranjam confusão, mas não tem paciência nem pra dar outra bronca na companheira, por isso segue o rumo sem dizer mais nada. De repente, a situação piora quando outros soldados chegam e atacam os dois sem hesitar. Tranquila como sempre, Lilith entrega as chaves pro parceiro e pede pra ele subindo na frente enquanto ela resolve esse pepino. Pela última vez, Ikki exige que ela não derrame sangue sem necessidade, e num piscar de olhos, ela tinha fraturado 14 ossos dos oponentes. Então Ikki finge que não viu nada e prossegue sua caminhada. Ao chegar na cela mencionada, ele gira a chave e abre a porta, mas não tinha ninguém lá dentro. Confuso, Ikki dá mais uns passos pra frente pra analisar melhor a situação. Então a prisioneira surge pelas costas dele e quase atinge o adversário com uma adaga. Sem tempo a perder, o mago desfere um golpe na mulher e derruba ela. Feito isso, ela pergunta o que ele quer afinal, imaginando que esse demônio só tenha vindo pra
pra rir da cara de uma inimiga derrotada. Sem cair na provocação, Ikki é direto ao perguntar se a comandante enviou um infiltrado pra Ivalias pra matar ele. Alistair não responde e ao invés disso, ela questiona se Ikki é de fato um demônio. Sem entender a razão disso, o mago pergunta o que ela quer dizer, porém vários guardas sobem as escadas com pressa ao descobrirem que o invasor chegou até a sala da comandante Alistair. Aproveitando a distração do intruso, a mulher aponta a faca pro pescoço dele e considera que talvez ele seja um humano por algum motivo. Fazendo o mago de refém, ela insiste em perguntar se ele é humano ou não, levando o Ikki pro lado de fora da cela, à medida que os guardas vão chegando. Como reação, o comandante da Brigada Imortal congela o tempo e afasta os guardas com uma magia. De repente, um soldado enorme ataca ele de surpresa. Ikki se esquiva do golpe e destrói o piso abaixo do oponente, causando sua queda do último andar da enorme prisão. Porém, antes dele cair, Ikki usa um feitiço para amortecer a queda e impedir a morte dele. Acompanhando a cena, Alistair se pergunta por que esse cara salvou o soldado. Sem poder se mover, a oficial acaba caindo diante do desmoronamento do piso abaixo dela. Só que mais uma vez, Ikki impede a morte de outro humano. Assustada por ter caído no colo dele, Alistair dá um pulo para ficar de pé novamente. Então o mago tenta acalmar as coisas, se apresentando formalmente. Diante daquelas credenciais, a mulher fica impressionada de estar diante do governante que defendeu Ivalias com tanta eficácia. Respondendo à pergunta anterior da oficial, Ikki diz que não pode ser um humano, uma vez que comanda forças demoníacas, e logo volta a questionar se ela mandou alguém para executar ele. Alistair não se intimida e ressalta que é uma cavaleira do reino, portanto não vai revelar nada pro demônio. Caso ele queira acabar com a vida dela, que o faça. Ikki tinha outro plano bem em mente, por isso se aproxima dela para ler sua mente. Chegando distraída por ali, Lilith nota a cena e pergunta que sem vergonhice é essa. Sem resposta, ela diz que o cara pode dar uns amassos nela ao invés dessa humana sem sal. Porém, Ikki ignora o demônio até terminar o que estava fazendo, ou então se vira e vai embora. Não satisfeita, Alistair manda o comandante parar e pergunta o que ele veio fazer ali. Então Ikki responde que ela não precisa se preocupar porque aparentemente não tem nada a ver com a tentativa de execução que ele sofreu. A mulher argumenta que não disse nada, então Ikki explica que leu a mente dela e não viu nada suspeito. Por último, ele aconselha a mulher a focar no que deve ser feito após a derrota sofrida, porque isso é o mais importante. Dito isso, ele se distancia da mulher, que permanece confusa. Lilith convida o chefe para dar uma relaxada em algum lugar antes de voltar para casa, mas o homem nega a proposta e entra num portal que acabou de criar. Ao chegar em casa, Ikki presenteia Satie com uma porção de arroz que comprou na capital Lazas, e ela pergunta o motivo. Ele lembra que disseram para dobrar o valor dos impostos dessa cidade, e ressalta que Ivalias possui um solo bastante fértil, tendo o trigo como principal colheita, apesar do arroz ser muito mais produtivo. Satie mostra que não tá entendendo onde o rapaz quer chegar, então ele complementa que poderia cultivar bem mais arroz na cidade, porque alimentos mais produtivos poderiam liberar alguns agricultores para exercerem outras funções, como entrar pro exército ou participar das obras. Com um equilíbrio maior na divisão do trabalho, a cidade pode evoluir bem mais rápido. A partir disso, o Ikki poderá dobrar os impostos sem afetar a qualidade de vida da população, além de trazer o progresso para a região. Para simbolizar o início dessa transformação, o governante pede que Satie cozinhe o arroz que ele trouxe, mas ela não faz ideia de como faz isso, uma vez que nunca tinha visto esse alimento. Ikki também não sabe, mas manda a garota se virar. Tudo que ele sabe sobre isso é uma frase que ouviu uma vez, primeiro baixo, depois alto: não tire a tampa mesmo que o bebê chore. Mesmo sem entender absolutamente nada, a criada afirma que vai fazer o que for possível. Mais tarde, Ikki encontra o exército reunido, e Junon fica curioso pelo motivo pelo qual recebeu a ordem de juntar todos. Ikki responde que em breve ele saberá. Analisando a tentativa de execução que sofreu, o comandante reflete que a flecha que alguém disparou pertencia ao exército inimigo. Porém, Alistair, que era líder dos atacantes, não sabia de nada sobre isso. Isso significa que alguém atacou Ikki querendo incriminar os cavaleiros da Rosa Branca, o que é a pior das hipóteses que ele imaginou, porque certamente existe um infiltrado no seu exército. Diante dos fatos, ele lê a mente de todos os seus guerreiros, enquanto Junon admira o chefinho e seu poder absoluto, ansioso para ele ler ainda mais sua mente. No meio das tropas, um goblin suava frio com medo de ser descoberto. Na mesma hora, Ikki se teleporta para frente dele e acusa o soldado. Ao anoitecer, o comandante visita Sephiro após esse longo tempo distante, fato que a mulher faz questão de comentar. Apesar de estar acostumada a ver sua superior tomando banho, ele prefere esperar lá fora até que ela se arrume. Antes de sair do banheiro, ele é perguntado se encontrou o espião, então conta que é o segundo em comando do 7º batalhão, o goblin de um olho só, Jace. Sephiro não se surpreende porque já tinha suas suspeitas. Quase lamentando a traição, Ikki completa que Jace é muito inteligente e um guerreiro veterano. Sendo assim, Sephiro levanta da banheira e afirma que é preciso fazer esse traidor pagar um preço à altura. No meio dos seus comparsas, a criatura com só olho é informada pelo subordinado que o comandante visitou Sephiro. Jace pergunta pro atirador se ele estragou todo, uma vez que Ikki tá vivo, mas o arqueiro garante que perfurou o peito do alvo. Outro comparsa avisa ao chefe que não consegue entrar em contato com o espião da Brigada Imortal, então Jace deduz que foi descoberto, por isso planeja atacar antes para não ser surpreendido. Entretanto, como se não bastasse, Jace é informado por um
terceiro aliado que Ikki em pessoa veio ver ele. Chegando ao encontro, o Goblin comenta que o comandante fez questão de vir sozinho, e que observa que o Goblin decidiu fazer o contrário, sendo que tem dezenas de soldados atrás dele, por isso quer saber se Jace planeja iniciar uma guerra. Jace responde que esse é o território dele, e que isso não é da conta do comandante. Aliás, ele menciona o fato do Ikki ter se ferido na última batalha, e acredita que isso se deve ao fato do comandante ter ficado confiante demais, o que deixou ele descuidado, um comportamento inaceitável para o líder de uma brigada. Conforme o Goblin ia falando, seus soldados iam cercando o humano cada vez mais, e sem perder a calma, e que concorda com o ponto de vista do Jace, porque de fato precisa ser mais cauteloso, especialmente em relação a traidores em potencial. Ao ter a certeza que foi descoberto, Jace abre um sorriso e pergunta o que Ikki pretende fazer ali sozinho, e mesmo que não tivesse, o exército do Goblin de um olho só possui o dobro do contingente militar da cidade. Aliás, todo esse exército tá ansioso para provarem o sangue do comandante. Olhando ao redor, Ikki se alegra por todos os soldados traidores estarem reunidos, porque assim poderia matar centenas de coelhos com uma cajadada só. O método utilizado para isso é uma chuva de meteoros que dispersa as tropas. Do alto do céu escuro, Sephiroth pronunciava um encantamento para manter as chamas caindo por trás das nuvens. No entanto, causar uma devastação em Valias não fazia parte dos planos. Então Ikki tenta se proteger enquanto se arrepende de ter envolvido a feiticeira de novo em seus planos, porque a ideia era conter o poder para destruir o mínimo possível de estruturas. Em seguida, Sephiroth ordena que suas tropas de esqueletos destruam os inimigos sem piedade, ao passo que Ikki surge diretamente por trás do Jace e oferece duas opções para ele. A primeira é se render pacificamente agora, ou se render depois de ter perdido tudo. Jace escolhe a opção C, que é mandar seus lacaios para cima do mago. Sem dificuldade, Ikki repele as forças inimigas com seu vasto leque de feitiços, que não dão a mínima chance de sequer de ser tocado pelos oponentes. Conforme os soldados avançavam contra o alvo, Jace se escondia atrás de uma rocha, mesmo que seus subordinados gritem pela presença do líder. Segundo Jace, o trabalho dos seus servos é apenas ganhar tempo para ele escapar. Com isso em mente, ele parte para uma fuga por cima das estruturas da cidade, prometendo que vai fazer Sephiroth pagar. Uma enorme criatura tenta parar o Goblin com um soco que afunda o telhado da casa, porém Jace tem suas artimanhas para não ser pego, como uma bomba de fumaça que permitiu que ele despistasse o gigante. Uma vez que não tinha ninguém por perto dele, ele entra em uma passagem secreta que dava direto para o exterior da cidade, afastado da batalha. Seguro que escapou com sucesso, Jace se vira para os destroços do conflito e reconhece que perdeu essa batalha, mas que a guerra só tá prestes a começar. No entanto, Ikki aparece para estragar os planos do Goblin mais uma vez, quase acertando ele com uma bola de fogo. Jace questiona como o comandante sabia onde ele estava, já que só ele sabia desse caminho. Então Ikki explica que seu familiar seguiu o traidor. Irado, Jace esmaga o familiar com a mão e pergunta como o mago ousa ficar em seu caminho, mas Ikki não parece muito preocupado com os perigos que envolve isso. Sem perder a calma, ele pede para que o traidor se renda, porém o Goblin está disposto a levar esse confronto até as últimas consequências. Cheio de si, ele soca o escudo mágico do oponente, enquanto anuncia com arrogância suas credenciais de vice-comandante do 7º Batalhão. Como um mero soco não é páreo pro escudo mágico do feiticeiro, Ikki contra-ataca amarrando o traidor. Ironicamente, Jace ressalta que o exército demoníaco tem muita estima pelo comandante Ikki, e que na verdade, o Goblin sempre soube que o mago tinha um enorme talento, com sua feitiçaria e inteligência inigualáveis. Pensando nisso, Jace tem uma proposta, que os dois comandantes assumam juntos o exército do Lorde Demônio, já que eles passaram suas vidas lutando contra os humanos, mas por outro lado, o Lorde Demônio nunca fez nada por eles. Seguindo os instintos demoníacos, fazer os humanos obedecerem e sofrerem é o que proporciona maior alegria, mas a atual Lorde não permite que suas tropas matem sem motivo justificável, e muitos membros do exército estão insatisfeitos com isso. Segundo Jace, parece que Dairokuten não possui o pulso firme que é necessário para estar à frente de forças obscuras como essas, e às vezes dá a impressão de que nem deseja estar no cargo. Sendo assim, eles estariam fazendo um favor ao destronar a atual soberana. Por isso Jace deseja que o comandante se junte a eles. Após o fim do discurso, Ikki recusa a proposta sem pensar duas vezes, e já imaginando isso, Jace arremessa uma kunai contra seu superior. Ao desviar da lâmina, Ikki para o tempo novamente e despreza a tentativa ridícula do Goblin de escapar. Aliás, Jace tinha dito sobre se juntar a eles, então Ikki pergunta se tem mais alguém ajudando o Goblin. Jace se recusa a falar, então Sephiroth aparece para torturar o traidor até fazer ele abrir a boca, puxando as amarras dos membros dele. Ikki pede para sua superiora não se meter, porque quer usar seus próprios métodos, mas a feiticeira não suporta a demora do subordinado em fazer o que é preciso. Dito isso, o espião começa a apresentar sequelas de um envenenamento, fazendo Ikki usar seu feitiço de antídoto, mas sem sucesso. Isso significa que Jace foi envenenado pelos próprios camaradas, o que para Ikki é o pior crime que poderia existir. Sephiroth usa o desprezo dos companheiros de Jace por ele para fazer o Goblin abrir a boca, porque não tem necessidade de ficar calado em nome daqueles que o traíram. Além do mais, ela garante que vai se vingar por ele caso diga quem cooperou com a espionagem. Jace diz o nome do responsável antes de perder sua vida, e Ikki admite que sentiu pena do Goblin ao ver ele
morrendo abandonado. Isso faz ele pensar que esse sentimento de empatia trará problemas algum dia. Após todo o incidente, o comandante da Brigada Imortal é convocado pela Lorde Demônio junto a da Sephiroth, que comunica que o responsável por trás do complô é o chefe do 3º Batalhão, Bastille. Dairokuten pede por provas, então a feiticeira conta que Bastille arrasta o Jace pro seu lado e estava armando a morte dos 3 presentes na sala do trono. Após escutar Sephiroth, a soberana pede a palavra de um quarto elemento que se apresenta no recinto, surpreendendo os comandantes do 7º Batalhão. Era Bastille que se defende argumentando que esses dois mataram o próprio vice-comandante na tentativa de incriminarem ele, porque querem roubar o 3º Batalhão para eles. Afinal, Sephiroth é uma bruxa, e isso é algo que se espera de uma delas. Ao escutar esse insulto, Sephiroth exala seu poder mágico de forma instintiva, mas Dairokuten pede para que todos se acalmem. A Lorde ressalta que quanto mais poder um demônio tem, mais ele procura. Riqueza, glória e influência. Essa ambição é o que torna os demônios quem eles são, portanto, não faria sentido o líder matar seus subordinados por apresentarem esse comportamento. Caso contrário, não sobraria ninguém. Dito isso, ela questiona Bastille se ele achou que ela não descobriria a trama que ele planejou, o que surpreende o Cavaleiro Sem Cabeça. Já quanto à bruxa, a Lorde Demônio reconhece que sua lealdade é verdadeira, mas que ela foi responsável por não manter a lealdade dos próprios subordinados. Por essa razão, tanto Sephiroth quanto Bastille devem ser punidos de acordo com o Código de Leis, porém Dairokuten não quer perder os dois comandantes em meio a uma guerra, por isso decreta que a situação seja resolvida por meio de um duelo, onde o vencedor será o dono da verdade, porque é assim que os demônios devem resolver seus problemas. Mais tarde, após receber os detalhes da luta, Sephiroth explica pro Ikki que o duelo será realizado com criaturas mágicas conhecidas como soldados fantoches. Cada comandante será o representante do seu exército de 50 fantoches, mas não poderá participar da luta. O comandante que derrotar todos os fantoches do inimigo vence, e o perdedor será executado. Ikki questiona o motivo de algo tão complicado, uma vez que seria mais simples um combate direto, mas aparentemente Dairokuten quer testar as habilidades de comando dos seus oficiais. Segundo Sephiroth, a Lorde Demônio é um ser realmente estranho, mas isso não é a parte mais excêntrica do duelo. Na verdade, é permitido que o comandante escolha um substituto para duelar em seu lugar, e é por essa razão que Sephiroth escolhe Ikki. Indignado, Ikki ressalta que a vida da comandante está em perigo, por isso ela mesma deveria garantir a vitória, mas ela responde que decidiu a estratégia com maior probabilidade de vencer, porque Ikki já superou ela em força. Dito isso, ela pega na mão do subordinado e confia sua vida a ele. Agora, analisando as peças que possuirá na hora do confronto, Ikki gostaria que não tivesse sido colocado nessa posição delicada, porque o fardo é imenso. Ao seu lado, o fiel Giron pergunta se tá tudo bem, porque o líder anda quieto demais, e Ikki confessa que estava refletindo sobre como a comandante do batalhão deles é tão excêntrica quanto a própria Lorde Demônio. O Orc solta uma risada e concorda, mas salienta que Ikki não fica pra trás com essa mania de pedir pros subordinados não matarem sem motivo. Seja como for, o humano foi escolhido pra luta, e uma vez que os fatos já estão na mesa, resta a ele pensar numa estratégia. Giron reclama da cara feia dos fantoches e adoraria saber como colocar eles pra lutar. Segundo disseram ao representante de Sephiroth no combate, esses fantoches seguem os comandos à risca. Como todos têm a exata mesma força, o único teste é puramente habilidade de comando. Quanto às armas apresentadas no recinto, elas podem ser usadas à vontade. Depois disso, ele vai direto para sua mesa de escritório para analisar estratégias de combate, mas até agora nada de útil veio à sua mente. Aproveitando que Satie veio servir um chá, o comandante pergunta para ela qual é a melhor maneira de vencer uma batalha. Obviamente, a criada não sabe o que dizer, então Ikki continua provocando uma resposta. Ele monta uma cena hipotética onde a garota precisa entrar numa briga, mas ela corta, dizendo que prefere resolver seus problemas na base do chá do que na trocação. Ikki concorda que esse é o melhor caminho, mas ressalta que existem no mundo pessoas que vão obrigar você a lutar, queira você ou não. Levando isso em conta, ele pergunta como ela lutaria, se fosse o caso, e ela conta que usaria uma vassoura para se defender, mas não tem certeza se seria uma boa escolha de arma. Para sua surpresa, Ikki concorda com o ponto de vista da criada, porque uma arma que permite atacar sem se aproximar do inimigo é uma boa escolha. A espada é mais longa que a adaga, e a lança é mais longa que a espada. Por fim, o arco e flecha confere um ataque mais longo que todos os outros juntos. O ataque à distância, sem se colocar em perigo numa luta, é sempre uma estratégia inteligente, porém todo oponente que se preze tem plena noção disso. Satie comenta que seu mestre em Arsenan era apaixonado pelas bestas, e Ikki concorda que são mais fáceis de usar do que um arco, além de penetrar armaduras com eficácia, mas também não é o bastante. Assim como todas as armas citadas, a besta é conhecida por todos, e o que Ikki precisa é de algo que surpreenda o inimigo. Pensando nisso, ele considera construir armas de fogo, algo que Satie não sabe o que é, por isso pergunta se são armas poderosas. O comandante explica que esse é o tipo de equipamento que pode ser usado para atingir o oponente a centenas de metros de distância sem permitir o contra-ataque. A criada fica impressionada, mas não sabe como o líder vai ter acesso a produtos tão fortes. Então ele conta que a comandante do 7º Batalhão é uma alquimista de muito talento, e com certeza vai dizer a ele que não há nada que ela não possa fazer. Ao chegar em Sephiroth, ele escuta que tem coisas que ela não pode fazer. O humano reclama que sua chefe vive com essa cara de marrenta e dizendo que é capaz de mover montanhas, mas ela
responde que não é nenhuma divindade. Além do mais, ela nem faz ideia do que é uma arma de fogo. Sem paciência, Ikki explica que é um cilindro de ferro com pólvora dentro, que explode para impulsionar um projétil. Mas como a bruxa tá sem saco pra esse papo de nerd, ela joga água na cara do subordinado e pede pra ele entrar na água com ela. Enquanto isso, Bastille também faz seus preparativos pro duelo. Nessa noite, ele acaba de ficar sabendo que Ikki será enviado para lutar no lugar da Sephiroth, o que faz o mensageiro acreditar que ela tem medo do seu chefe. Entretanto, Bastille ressalta que a bruxa é comandante do 7º batalhão, portanto, seria inocência presumir que ela não tem um plano em mente. Dito isso, ele elogia a espada que tá segurando, e seu subordinado explica que ela é feita de presas de um dragão negro e é capaz de cortar qualquer coisa. Por isso vai mandar fazer o bastante para todos os fantoches. Porém, Bastille deseja mais do que isso. Nesse instante, um orc chega após realizar uma missão e informa ao líder que a vitória é certa. Ao mesmo tempo, Ikki sai do banho após refletir incansavelmente sobre a situação em que está envolvido. Ele não quer acreditar que Sephiroth mandou ele mesmo sabendo que ela corre risco de vida. De repente, no meio de suas reflexões, Dairokuten surge e vê ele sem sua armadura de demônio. Então o garoto se curva no desespero e se agarra na esperança dela não saber que ele é o Ikki, uma vez que ela nunca viu ele sem máscara. Sem dizer mais nada, ela manda o homem desamarrar um pano que carregava coisas dentro. Ao fazer isso, ele vê diversas armas de fogo. A demônio cita o nome de Ikki, perguntando se era isso que ele estava procurando, e o comandante tenta fingir que seu nome não é esse, mas ela avisa que não é preciso mais esconder isso, porque Romberg já tinha contado pra ela que passou todo o seu conhecimento e magia pra criança humana. Incrédulo, Ikki pergunta por que não foi morto antes, então ela revela que por mais que seja extremamente poderosa, nenhum poder é o bastante quando não se tem os aliados certos. Dairokuten procura pessoas que lutem por ela para que seja possível construir o mundo que ela imagina e deseja, e acredita que Ikki seja um acréscimo importante ao seu lado nas trincheiras. Observando as armas concedidas pela Lorde, Ikki não ousa recusar tal pedido, então a líder máxima dos demônios se retira. Sem perder tempo, Ikki apresenta as armas de fogo para Sephiroth e pede para ela fazer os projéteis de chumbo. Então a bruxa conjura um que poderia ser uma bala de canhão, Ikki comenta que ela deveria saber que essa coisa é grande demais para caber em um cano desse tamanho, mas a maga acha ruim ter que fazer um trabalho mais minucioso porque esse tipo de coisa estraga a pele dela. Por dentro, Ikki reflete que essa mulher não deve ter noção de que vai morrer se ele perder a luta. Nessa hora, um buraco é aberto na parede através de uma explosão e surge da fumaça um demônio tossindo aos montes. Era Fiorentina, uma das servas de Ikki, que criou o que seu chefe pediu, apesar de não saber exatamente o que é. Ela não entende como o enxofre, ao ser misturado com carvão e salitre, causaria uma explosão. Então Ikki explica que esse é o conceito de pólvora. Em seguida, Sephiroth constrói munição apropriada para arma de fogo, e Ikki pede que ela reproduza 500 desses projéteis. Porém, como esse tipo de trabalho faz mal à pele, a maga pede para Fiorentina botar a mão na massa. Giron se oferece para ajudar com determinação, mas Ikki e a serva pedem pro orc ficar de fora disso. No dia seguinte, o duelo finalmente está prestes a começar, e a arena lota de monstros e demônios que acompanham o combate com entusiasmo e sede de sangue. Na parte mais alta da arena, Dairokuten acompanha os preparativos do seu trono, ao passo que Bastille ri da cara de Ikki por ele ter vindo à guerra apenas com escudos, enquanto seus fantoches apresentam armaduras completas. Observando o equipamento inimigo, Ikki pergunta se os fantoches do Bastille estão segurando o aço de Damasco, o que é confirmado pelo inimigo. Esse é o mais forte de todos os metais, tão resistente que não pode ser penetrado por flechas ou lanças. Segundo Bastille, esse foi um presente da Lorde Demônio. Ao escutar isso, o feiticeiro olha pro alto, para onde Dairokuten tá, e lembra quando ela disse que ele seria importante ao lado dela nas trincheiras da guerra. Como também foi presenteado, o comandante supõe que tudo que ela quis foi oferecer uma luta justa, e que não tem favoritos nessa disputa. Ao mesmo tempo, a Lorde pode estar testando Ikki ao colocar ele contra um oponente desse nível. Então o apresentador do evento anuncia o início do duelo. Bastille ordena que seus arqueiros disparem, matando alguns fantoches que não se protegeram com o escudo a tempo. Em seguida, o comandante do 3º batalhão ordena que seus lanceiros avancem, e mais fantoches do líder humano caem no campo de batalha. Segurando apenas escudos, os bonecos apenas se defendem dos ataques até não poderem mais, por isso são derrotados 1 a 1 sem chance de revide. Bastille solta uma risada e manda o inimigo reagir porque tá sem graça da forma que as coisas estão correndo, e que não responde uma palavra sequer perante o insulto, até que um disparo de arma de fogo pode ser escutado ao redor de toda a arena. O tiro elimina o fantoche de Bastille sem cerimônia, então o comandante percebe que agora o buraco é mais embaixo. Logo uma linha de atiradores se forma na retaguarda e abre fogo contra os oponentes, levando Bastille à loucura por não ter ideia do que se trata esse equipamento do oponente. Sem saber como reagir, os fantoches do líder do 3º batalhão eram mortos até não sobrar mais nenhum. Após o fim da luta, Dairokuten aborda o comandante derrotado e dá 2 opções para ele. A primeira é tirar sua própria vida para ter uma morte honrosa, e a segunda é ser morto pela própria Lorde Demônio. O cavaleiro escolhe uma terceira alternativa, essa sim que é digna de um demônio. Dito isso, o orc arqueiro, que armou a arapuca ao lado do Bastille, dispara contra Dairokuten, mas ela agarra a flecha sem nenhum problema. O que ela não esperava era que a flecha teria um explosivo preso nela, que explode todos que estavam próximos. Além
Além disso, outros explosivos ao redor de toda a arena são acionados e arrasam a arquibancada lotada, ao passo que o terceiro batalhão surge para uma emboscada e Bastille anuncia que é o novo Lorde Demônio. Há muitos anos atrás, em uma caverna sombria, Homberg eliminava uma alcateia de lobos e encontrava uma família despedaçada pelos animais. Nesse meio tempo, tinha uma pequena criança, ainda viva, protegida pelos pais que usaram seus próprios corpos como escudo para impedirem a morte do filho. Voltando ao dia atual, o terceiro batalhão obedecia às ordens de Bastille na tentativa de tomar o controle de todo o exército demoníaco. Pegando os orcs de surpresa, os esqueletos e goblins do comandante acabavam com quem encontravam pelo caminho, enquanto Bastille se vangloriava da sua estratégia e tinha certeza que uma vez que tiver os demônios sob seu controle, o mundo inteiro será seu. Aproveitando seu momento de reviravolta, Bastille diz pra Ikki que não é tarde para se juntar a ele, porque a vitória é certa. Inclusive, ele vai permitir que o mago continue controlando o sétimo batalhão. Olhando à sua volta, Ikki observa os orcs da arena sendo pegos de surpresa e mortos sem piedade pelas tropas esqueléticas. Então ele responde que é uma oferta atraente, mas que não vai discutir isso com Bastille. Enquanto seu cajado emana seu poder, o feiticeiro afirma que o comandante do terceiro batalhão não será o Lorde Demônio. Diante disso, Bastille solta uma gargalhada por pensar que Ikki era mais inteligente que isso. Conforme ele falava, seus soldados cercavam o mago, então Bastille anuncia que é o fim desse inimigo. Dito isso, alguns guerreiros partem para cima do Ikki, que responde com uma poderosa magia que repele os atacantes. Sem dar o braço a torcer, o comandante das tropas ordena que o ataque continue. Por isso, Ikki sobe o nível para um feitiço de força ainda mais elevada, atingindo os soldados que investiam contra ele. Um dos esqueletos usa o próprio crânio revestido de mana para explodir feito uma granada no corpo do mago, mas nenhum dano relevante é gerado. Ainda por isso, quando ia completar sua estratégia de aproveitar a fumaça para golpear com a espada, o esqueleto é defendido por um escudo mágico e evaporado por outro feitiço. Mesmo diante da soberania indiscutível do humano na batalha, o terceiro batalhão se mantinha firme sob as ordens do seu líder e não recuava perante o poderio do feiticeiro. Quando Ikki levanta voo, os arqueiros aproveitam para disparar, porém ele desvia dos projéteis e mantém sua jornada até uma altura boa o suficiente, onde ele teria uma visão privilegiada da arena. Com isso, ele conjura uma magia que penetra todos os soldados inimigos, deixando Bastille sem acreditar no que tá vendo. Logo, o cavaleiro seria a próxima vítima do pupilo de Homberg, que voa na direção dele e usa uma magia que causa uma enorme explosão. Conforme a fumaça ia embora, Ikki observava toda a matança e destruição em volta, e achava que Bastille faria parte desse cenário, mas o líder do terceiro batalhão, com sua cabeça rolando no chão, dispara outra gargalhada e avisa que isso ainda não acabou. Ao dizer isso, o corpo do cavaleiro negro surge pelas costas do mago para atacar, enquanto a arquibancada ainda sofria com diversas explosões que desmoronam a arena. Ikki escapa do ataque por pouco, ao passo que todo o ambiente em volta se transformava numa tempestade de areia. Bastille deixa claro que um ataque como esse não pode derrotar ele. Aliás, Ikki, como chefe da Brigada Imortal, deveria lembrar que o cavaleiro é um Dullahan e que ele e seus soldados são mortos-vivos. Vendo os inimigos levantarem novamente após serem mortos, Ikki percebe que não diminuiu nem a ferocidade deles, porque os guerreiros de Bastille voltam a atacar com tudo, e dessa vez os esqueletos arremessavam uma quantidade maior de crânios explosivos na direção do mago oponente, que não consegue pensar numa reação a tempo. Somando a isso, um goblin morto-vivo se aproxima perigosamente do Ikki, então o humano se dá conta que precisa agir rápido, por isso congela o braço do adversário e destrói ele em pedaços. Após isso, ele para o tempo e golpeia os inimigos que estavam mais próximos, porém eles não paravam de surgir. Segundo Bastille, suas tropas são infinitas, e por mais que Ikki seja um feiticeiro poderoso, toda magia é limitada e uma hora vai acabar. Portanto, é só uma questão de tempo para a vitória do Bastille, o que é uma pena, porque o cavaleiro adoraria ter ao seu lado um aliado do nível de Ikki. Como se não bastasse, o orc arqueiro que fez o disparo contra Dairokuten volta a agir. Com sua pontaria fora de série, ele atinge o mago com uma flecha explosiva, gerando um enorme estrondo. Por sorte ou reflexo, Ikki consegue se proteger a tempo e abrir um escudo mágico, mas o susto que ele levou foi o bastante para indicar que sua vida passou por um triz. Ofegante, o feiticeiro finalmente mostra cansaço. Bastille ressalta o fato do inimigo ainda estar vivo e reconhece que esse é o motivo pelo qual ele é o líder da Brigada Imortal. De toda forma, o cavaleiro volta a lembrar que resistir é inútil. Do outro lado, Ikki começa a acreditar que isso é verdade, por isso precisa pensar num jeito de virar esse jogo antes que a situação piore ainda mais. Analisando seu entorno, ele sabe que mortos-vivos são cadáveres ambulantes e que sua magia das trevas não funciona contra eles. Entretanto, o próprio fato deles não estarem vivos dá uma boa ideia pro humano. Nesse meio tempo, Bastille acredita que a postura passiva do inimigo é um sinal de desistência, mas ele aproveita o momento para ordenar outra investida das suas tropas, o que é prontamente atendido. Ikki responde com uma magia luminosa que evapora os atacantes, e essa luz se alastra pelo campo de batalha e causa o mesmo efeito com o restante dos inimigos. Jamais imaginando isso, Bastille fica sem reação. Seu vassalo arqueiro ia disparar mais uma vez, porém seu braço é cortado para frear seu ímpeto. Era Sephiroth que terminava seu assunto contra o orc, explodindo ele por completo. Fora isso, ela traz mais soldados para segurarem o terceiro batalhão, incluindo as demônios, sob seu comando, que demonstraram uma habilidade acima da
média, massacrando os oponentes e dominando o campo de batalha com autoridade. Da mesma forma, Giron liderava os goblins do batalhão, enquanto Lilith usava suas técnicas peculiares para subjugar os adversários. Ao derrotar os monstros com sua volúpia, ela afirma que agora vai diretamente até Ikki. Enquanto isso, Sephiroth chega antes no Mag e avisa que o conflito está controlado. Praticamente derrotado, Bastil amaldiçoou o nome de Sephiroth, mas Dairokuten, que estava observando tudo logo atrás dele, lembra que o oponente do Cavaleiro Negro é o Ikki. Logo ao se aproximar do comandante do terceiro batalhão, a Lorde Demônio dá mais uma chance pro subordinado ao oferecer uma luta direta contra Ikki. Caso vença, Bastil terá sua vida poupada. Agarra nessa oportunidade, o Cavaleiro garante que vai despedaçar aquele mago. Sem cerimônia, os dois partem para dentro um do outro, e o impacto da colisão entre eles gera uma onda de poeira em volta. Bastil atacava com sua espada repetidas vezes, ao passo que Ikki mantinha sua integridade com seu escudo mágico. No entanto, parte da barreira é quebrada diante da força do guerreiro, que agora ataca com ainda mais vontade e afirma que o destino de Ikki é morrer ali mesmo. Por isso ele deveria odiar a Lorde Demônio, que diante da vitória de Ikki na guerra, entregou para ele a morte como recompensa. Para decretar o fim da luta, Bastil lança uma magia das trevas contra Ikki, que responde mais uma vez com um feitiço luminoso que dizimou as tropas de mortos-vivos. Dessa vez, a luz consumiu o feixe de energia sombria que saía do braço do guerreiro inimigo, até levar junto dela a mão do demônio. Observando a luta atentamente, Sephiroth fica de boca aberta, porque não faz ideia de quando Ikki aprendeu a usar magia branca. Estranhamente, a feiticeira observa que a Lorde Demônio não tá nem um pouco surpresa com isso. Logo, Bastil exala sua arrogância ao investir mais uma vez contra o rival, que agora mantinha sob seu controle uma magia branca que era o trunfo para a vitória. Quando era um moleque, certo dia Ikki observava fixamente uma flor morta com tristeza no olhar. Seu mestre Homberg, então, convida o garoto para os estudos mágicos do dia, demonstrando um talento desde novo e que era aplicado nas lições que faziam parte da rotina diária dele, ao lado do Guardião do Inferno. Mais tarde, naquele dia, o garoto pergunta se existe um feitiço que pode trazer uma flor murcha de volta à vida, e o experiente professor explica que a magia branca é a responsável por isso. Sem hesitar, Ikki pede para aprender esse ramo de feitiçaria. Porém, Homberg ressalta que o garoto agora é um demônio, por isso deve estudar maldições e não magia branca. Isso porque é suspeito demais Ikki usar esse tipo de habilidade, já que a magia branca extrai seu poder através da compaixão, de um coração puro que se importa com os outros. Obviamente, isso é algo que não deixaria os demônios contentes ao verem se manifestar em Ikki. Contudo, caso o humano insista em aprender, levando em conta que deve esconder isso a todo custo, Homberg conta que a magia branca é mais aterrorizante do que qualquer lâmina para aqueles que possuem poder demoníaco. Diante disso, Ikki não desiste da ideia. Agora, já um mago feito, Ikki ironiza Bastil ao dizer que se tornar um Lorde Demônio é ambição demais para alguém como ele. Afinal, Bastil não se importou em sacrificar seus soldados, ainda que fossem mortos-vivos, além de se mostrar disposto a se voltar contra os camaradas e sua senhora por conta da própria ambição. Ikki admite que é assim que um demônio deve ser, mas é exatamente por esse motivo que o mesmo não vai perdoar o inimigo por seus crimes, porque um governante não pode oprimir seu povo. Bastil fica possesso com esse discurso, como se precisasse ser perdoado por aquele ser que na sua cabeça é insignificante. Tomado pelo ódio, ele volta a atacar, então Ikki pede perdão pro seu avô por ter que usar a magia branca. Com sua garra esquerda iluminada, o jovem humano atravessa o torso do demônio, fazendo a luz se alastrar e consumir o corpo de Bastil até ele desaparecer. Assim que a luta acaba, Sephiroth pergunta se Ikki aprendeu a fazer isso com Homberg, o que ele confirma. Sem paciência, o humano afirma que a mulher sabia de tudo, e mesmo assim deixou ele para assumir a linha de frente. Rindo timidamente, Sephiroth afirma que ainda assim, o garoto saiu ganhando. No entanto, Dairokuten agora tem um problema, porque não tem ninguém para liderar o terceiro batalhão, por isso joga esse regimento na mão do Ikki. Ao informar sua decisão, a Lorde Demônio vai embora. Lilith e Giron chegam para celebrar a vitória e sobrevivência do líder, apesar da Demônio morrer de ciúmes do abraço do Orc no garoto. Mais tarde, Sephiroth vai cobrar satisfação da líder máxima por ter tirado o vice dela do seu comando. Como comandante de Ikki, ela imaginava que seria a única capaz de ditar o rumo do subordinado. Dairokuten fica surpresa com a reação negativa da feiticeira, porque imaginava que ela concordaria com essa decisão. De toda forma, seguindo a mesma lógica de Sephiroth, Dairokuten é a superiora de ambos, portanto, é a última palavra em qualquer decisão. Seja como for, a Lorde convoca Ikki para falar por si e fazer a própria escolha. Após a reunião com Dairokuten, Sephiroth dá um esporro no mago por ele ter deixado a Lorde saber que ele é humano, mas fica ainda mais irritado ao ver que um homem nem ao menos demonstra ansiedade por causa disso. Poucos minutos antes, Ikki afirmava para Lorde que as pessoas estão começando a se acostumar com a nova Ivalias. No começo, os demônios não sabiam como conviver com humanos, mas isso vem mudando aos poucos, ao ponto de todas as raças conviverem em harmonia e trabalharem juntos pelo bem comum e desenvolvimento da região, o que antes era impensável em qualquer circunstância. Inclusive, até os habitantes mais jovens de Ivalias já perderam medo dos seres que antes eram chamados de monstros, e essa união que foi criada é sem dúvidas algo de especial que surgiu nessa cidade. Quando começou a servir Sephiroth, Ikki deixou bem claro para comandante que seu maior objetivo de vida é ajudar a produzir um mundo onde humanos e demônios
demônios podem coexistir pacificamente. Dito isso, Ikki tira sua máscara e pede perdão pelo que decidiu, mas declara que ainda tem muito a aprender com Sephiroth. Em troca, ele promete fazer de Ivalias a primeira cidade onde as duas raças poderão conviver em paz. Após a partida de Ikki e Sephiroth, Dairoku reflete em sua janela sobre o significado de tudo que acabou de ouvir. Da mesma forma, ao lado de Satie, Ikki observa no dia seguinte a paisagem distante da cidade que governa. Entusiasmado, ele tem certeza que o solo e o clima de Ivalias possibilitam que eles usem o sistema de Norfolk, um método de plantio que permite cultivar vários tipos de alimentos sem deixar o campo desocupado. Com isso, Satie fica empolgada por saber que vai poder comer nabo até a barriga encher. Por falar nisso, Ikki adoraria que todos os habitantes ficassem muito ocupados construindo um lugar onde as raças pudessem conviver em harmonia. Por outro lado, essa harmonia não passa de um conto de fadas na linha de frente da guerra entre humanos e demônios, onde a violência é o único caminho que se abre diante dos combatentes e as vítimas desse sangrento embate. Afastado do conflito incessante, Ikki usa sua magia para invocar a chuva e revolucionar o plantio de Ivalias. Antigamente, a técnica mais conhecida era cultivar o trigo e depois deixar o campo descansar, criando um pasto para o gado. Agora, para não deixar o campo vago por tanto tempo, eles vão cultivar cevada, trigo, trevo e nabos ao mesmo tempo, sempre deixando o campo ocupado. Usando esse método, humanos e demônios jamais ficaram sem ter o que comer. Com essa última frase, os cidadãos de Ivalias que acompanhavam a implementação da técnica de Norfolk celebravam ao redor do seu líder, Ikki. Mais tarde, Satie serve um chá para o governante e parabeniza ele pelo fato de ter se tornado vice-comandante. De repente, Jirão chega no escritório do líder desesperado, chamando ele pelo nome. Satie corrige o orc, dizendo que o líder deve ser chamado pelo título. Então o subordinado pede 1000 perdões pela falta de noção e afirma que aceita qualquer punição. Por falar nisso, tropeçando nas próprias palavras, o monstro acha curioso o fato do Ikki ter se recusado o posto de comandante do corpo do exército. Cansado dessa falação aleatória do assistente, o mago pede para ele ir direto ao ponto. Então Jirão alerta que a Aliança dos Reis começou a agir na noite passada. O segundo corpo do exército, que tentava tomar a Lesta, foi destruído, e ninguém jamais imaginava que um batalhão tão experiente e poderoso pudesse ser derrotado do jeito que foi. Satie pergunta o que é a Aliança dos Reis, então Ikki conta que é um antigo tratado dos humanos. Quando o exército do Lorde Demônio fica forte demais para uma nação sozinha bater de frente, todos os países do continente se unem para enfrentarem juntos a ameaça. Esse tratado já ocorreu 3 vezes no passado e em todas as vezes, os demônios foram derrotados. Para piorar a situação, Ivalias provavelmente será o próximo alvo da Aliança Humana, porque além de ser uma região de fronteira com reinos inimigos, é um território estratégico por conter Arsenan, uma base muito importante. Ciente disso, Ikki imagina que essa união entre os homens pode virar o jogo a favor deles, principalmente se eles retomarem Arsenan. Se isso acontecer, o exército dos monstros será obrigado a recuar para Dobberberg, onde fica o castelo do Lorde Demônio, e certamente será encurralado. Ao mesmo tempo, o sonho de Ikki de criar uma cidade onde as duas raças podem conviver em harmonia vai por água abaixo. Na tentativa de evitar que isso aconteça, o mago avalia que só existe um jeito de superar esse número esmagador. Momentos depois, numa reunião com seus 2 comandantes, Fiorentina segurava uma arma de fogo em suas mãos, após descobrir que é impossível produzir essa arma com alquimia, porque dando apenas um disparo, a arma se quebra. Por isso, existe um limite claro do que a alquimia pode fazer quanto à durabilidade e precisão do armamento. Sephiroth questiona se eles não podem simplesmente destruir o inimigo com magia, mas Ikki teme que sua superiora devaste a cidade inteira. Por isso, prefere armar a população e organizar uma defensiva que não derruba o lar dos defensores. Sobre isso, Fiorentina sugere que eles montem as peças de metal e madeira uma a uma para construir os rifles. Sabendo que essas peças são pequenas e minuciosas, a demônia aconselha que os anões sejam procurados para fornecer esse serviço. Sephiroth considera a ideia, porém lembra que essa raça perdeu a guerra contra os humanos, e agora são um povo que fica vagando pelo mundo separadamente, e esse trabalho exigiria uma grande quantidade deles. Para unir essa quantidade necessária, Ikki acredita que a esperança seria resgatar o rei anão, que está preso no reino de Smuth. O nome desse líder supremo é Gunther. Na época da guerra, os humanos tinham devastado as cidades dos anões e deixado o chefe daquela raça de joelhos perante a morte de quase todos os seus iguais. Apesar da humilhação da derrota certa, o rei anão garante que não vai permitir que os homens usem a tecnologia anã para a guerra. No entanto, as circunstâncias impedem que o governante derrotado faça qualquer exigência, e no final das contas, ele não tem escolha nenhuma, até porque seu próprio filho, Batson, está servindo de refém para os humanos conseguirem o que querem do líder da raça inimiga. Os homens querem que os anões usem suas habilidades para Smuth, porque só assim vão permitir que os derrotados vivam. Muito tempo depois da rendição, Gunther passava seus longos dias na cela se perguntando como tá seu filho e os demais. De repente, ele escuta várias risadas dos guardas do lado de fora das grades, e ao ver o que se passava, os soldados pareciam atordoados por algum tipo estranho de encantamento ou embriaguez, e uma demônia aparece para abrir a cela do anão com a chave. O anão questiona por que um demônio ajudaria ele, mas Lilith não tem tempo para contar a história toda. Como resgatado, insiste em escutar uma justificativa, sendo até agressivo na sua demanda. O demônio joga nele o mesmo feitiço que jogou nos guardas. Jirão pergunta que negócio
negócio é esse, e Lilith não tem medo nenhum de responder que ficou de saco cheio do barbudo gritando no ouvido dela. Dito isso, ela se retira sem dar tchau, enquanto Giron acaba afirmando sozinho que esse sujeito que ela derrubou é simplesmente o líder máximo de uma raça inteira. Carregando o resgatado nos ombros, o orc se alivia ao não ver guardas pelos corredores enquanto eles fogem. Por outro lado, Lilith lamenta não ter ninguém para ela brincar até o momento. Giron lembra que as ordens são de resgatar o prisioneiro sem ser percebido, mas Lilith não liga muito para as ordens, na verdade. Ignorando a fala do orc, ela sente um cheiro esquisito vindo dele, deixando Giron preocupado e perguntando que cheiro ela sentiu. Só para implicar com o monstro, a demônio responde que é aroma de feiura de porco, provocando a raiva do orc. No meio disso, guardas passavam pelo corredor e encontrou os fugitivos, por isso atacam sem cerimônia. Feliz da vida, Lilith pretende fazer uma boa refeição com os dois rapazes. Usando seu pão mágico misterioso, ela desmaia os guardas enquanto Giron lembra que a ordem para não se envolver em lutas desnecessárias. Aparentemente, o fiel assistente do vice-comandante ainda não percebeu que a demônio não liga pro que disseram o que ela tinha que fazer. O orc quase chora antes de dizer que vai contar tudo pro superior. Nesse meio tempo, outro guarda passava pelo corredor e atacava Giron, que se defende com um soco no impulso, fazendo a cabeça do homem bater na porta de ferro. Lilith vira o feitiço contra o feiticeiro, dizendo que vai entregar o porco. Então ele implora pra ela não fazer isso, como se fosse uma criança com medo de ficar de castigo. Pouco depois, na saída do calabouço, a dupla infernal dá de cara com um batalhão inteiro de homens, que assim que se dão conta do que tá acontecendo, começam a se reunir em volta dos invasores. Lilith não cruza os braços perante as circunstâncias, e já que prometeu pro Wick que não iria matar ninguém, ela volta a derrotar seus inimigos da sua maneira. Analisando a situação de longe, ao ver que maneira era essa, e que resmunga que sua ordem era de não permitir que eles fossem vistos, mas pelo jeito, Lilith não é muito boa no modo stealth. Pelo contrário, tem um regimento inteiro atrás da dupla enviada para essa missão. Para acabar com esse circo, o mago invoca uma barreira para separar os homens dos monstros e aborda Lilith e Giron para dizer que eles fizeram um bom trabalho. Emocionada como sempre, a demônia agradece pela ajuda do mestre e oferece um beijo em troca da mãozinha que ele deu, mas Ikki recusa a proposta como era de se esperar. Em seguida, ele vê Giron com um anão no ombro e ressalta que não é assim que se carrega um rei. Em pânico pelo esporro, o orc começa a rodopiar o sujeito para fazer ele acordar, mas ele estava em outra atmosfera. Ao ver Gunther acordar no dia seguinte, Ikki coloca sua arma de fogo na mão dele e afirma que gostaria que mais dessas armas fossem produzidas. Gunther nunca tinha visto algo desse tipo, mas acredita que seja possível fazer outras dela, apesar de que provavelmente vai levar um bom tempo. A questão é que ele se recusa a cooperar com os demônios, que para ele são iguais aos humanos, só querendo usar os anões para os seus fins egoístas. Por essa razão, ele prefere morrer do que virar um escravo. Dito isso, Ikki entende o motivo do rei anão pensar assim, mas promete mostrar para ele que Ivalias é uma cidade diferente das outras. Ao ser levado para fora, Gunther vê homens e demônios trabalhando juntos, e não acredita no que está diante dos seus olhos. Ikki conta que seu plano é produzir uma sociedade onde essas raças, que sempre foram vistas como inimigas, possam prosperar em sintonia, mas para isso ele precisa da ajuda do líder máximo dos anões. Essa é uma filosofia de vida que agrada a Gunther, sem dúvidas, porém seus longos anos de experiência fazem ele hesitar em ajudar os homens novamente. Afinal de contas, os humanos destruíram tudo o que é importante para os anões, obrigando sua raça a vagar pelos 4 cantos do mundo sem ter um lugar para chamar de seu, porque a terra natal onde os anões criaram suas raízes virou cinzas. Para convencer Gunther, Ikki promete pedir ao Lorde Demônio que reconstrua o reino dos anões assim que as armas de fogo ficarem prontas. Porém, o rei fica furioso por achar essa afirmação muito arrogante, porque um reino anão só pode ser construído por muitos anões, e se tem uma coisa que não existe em grande quantidade nesse mundo atual, é seu povo que foi escorraçado e morto até sobrarem apenas nômades e mendigos perdidos pelos cantos do continente. Então, sem perder a compostura, Ikki resolve mostrar na prática que não ficará apenas no discurso. Ao levar Gunther para a ferraria, o rei vê Batson, seu filho, junto de vários outros anões que o líder pensava ter morrido. Todos contam que os demônios salvaram eles e deram comida e cama para eles não morrerem. Com a presença do seu rei, os anões se motivam a trabalhar ainda mais duro para conquistar os objetivos nessa guerra. Aproveitando a emoção de ver seu povo trabalhando junto novamente, Ikki pergunta mais uma vez para Gunther se ele gostaria de cooperar. Dessa vez, é claro, o rei não se opõe, porque ele nunca esteve mais próximo de suas raízes do que agora em um longo tempo. Ao cumprimentar o governante de Ivalias, o anão sente um estranho calor vindo da mão dele, um calor que um demônio não deveria ter. Mais tarde, ao ver seu mestre de volta, Satie oferece um chá, mas ele prefere que a serva descanse um pouco. Aliás, ele aconselha ela a aproveitar seu tempo livre para ler alguma coisa ao invés de só ficar trabalhando. Mas a garota nunca aprendeu a ler. Comovido por isso, Ikki promete ensinar. Nessa hora, Lilith chega avisando que trouxe de volta todos os anões espalhados por Ashsenan. Porém, ela vê os dois ali bem perto um do outro e dá chilique por achar que a criada tá flertando com seu mestre. Satie faz uma cara debochada e responde que só tá fazendo o seu trabalho. E como Lilith não engole essa besteira, as duas batem cabeça. Como se não bastasse, agora é Giron que chega na correria como sempre. Enquanto isso, um soldado humano informa ao seu general que o rei anão foi
resgatado pelos demônios, e o oficial fica curioso para saber o que os monstros planejam conseguir com aquele velho. No mesmo instante, outro mensageiro retorna para avisar que Ivarias possui cerca de 500 soldados até o momento, mas os comandantes de brigada devem vir ao apoio da cidade, portanto é provável que esses números aumentem. Sendo assim, o general questiona quantos homens seu subordinado conseguiu reunir. Quando o cavaleiro responde que seu exército é de 12 mil homens, o general sorri e anuncia que é hora de agir. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!